Olá, está começando mais um RF Cast e olha só, hoje nós vamos receber duas pessoas muito especiais aqui, que é o Rosenaldo e a Inês Andrade. Eles vão contar uma história muito bacana pra gente, que é sobre as baterias Duran, que é uma empresa que atua no setor de distribuição e importação de baterias e acumuladores para veículos automotores, e foi fundada em 1981. Então, a gente tem muita história para contar. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui no podcast e... Igualmente a você também, por estar com nós aqui, né? Eu que agradeço vocês e eu quero saber, de cara, como que nasceu a Duran Baterias? A Duran Baterias, na realidade, ela já nasceu praticamente no ano que eu nasci, né? Porque em 1962, meu pai morava em Porto Alegre e nessa época ele tinha um tio que comprou uma pequena reforma de baterias na Avenida Cis Brasil, perto do Bourbon ali, e meu pai começou a reformar baterias ali. E só que não deu prosseguimento, porque como ele, na época, ele tinha outra profissão, era patroleiro, era tratorista, né? E tinha um pequeno município no Paraná que tinha se emancipado recente, e como ele tinha conhecimento com uma família de lá, ele foi chamado para trabalhar no Paraná. Então foi para o Paraná e lá começou a trabalhar com máquina em vez de baterias, né? E como um município pequeno não tinha também muita demanda para isso, tinha pouco carro na cidade. Então o que ele fazia? Trabalhava com máquina e à noite fazia as pequenas reformas. Isso aí já foi mais ou menos lá pelo ano de, acho que 67, 69, que eu lembro, né? Então já acompanhava ele. Ele ia para o serviço e eu junto com ele, né? À noite, então, às vezes começava ali 10 horas da noite e até 2, 3 horas da manhã naquele serviço ali, e a gente sempre acompanhando. E ali que a gente começou a aprender um pouco de baterias. E aí já começou uma paixão também por isso? Começou uma paixão por isso, né? Tem um ditado que diz que depois de a pessoa ter chumbo no sangue não sai mais. Diz que ela fica e daí ali eu continuei no ramo. A cidade foi crescendo, né? Ali pelo ano de 1978, eu já fui trabalhar em outra cidade. Daí fui trabalhar sozinho já. Fui numa cidade próxima a Salto do Lontra, que era no Paraná também, que era Inés Marques, Paraná também. Isso já sem o seu pai? Sem o meu pai. Daí isso aí já... Aí eu tava com 16 anos, né? Então foi a primeira vez que fui trabalhar sozinho em outra cidade, né? Mas só que daí eu tava bem nessa cidade, eu tava iniciando até, estudava lá. Mas o meu pai teve uma doença nesse ano, né? Então, como ele teve que ser hospitalizado, eu tive que retornar pra cidade, Salto do Lontra ali. E ali eu assumi essa parte de bateria. Daí ficamos ali, acho que foi 80 ali, daí eu conheci minha esposa nesse ano ali. Em 81 nós casamos, né? E em 81 a gente foi para outra cidade daí lá, Nova Prata do Iguaçu. Ali em Nova Prata do Iguaçu a gente ficou de 81 até 83, daí em 82 nasceu a nossa primeira filha. Daí em 83 eu tinha um tio meu que era do Rio Grande do Sul aqui, que morava em São Marcos. Aí ele tinha muita vontade que a gente viesse para cá. E numa hora para outra, assim, da noite pro dia, quando eu vi, ele bateu lá. E já chegou lá, primeiro ele foi na casa, onde ela estava lá, e já mandou encaixotar a mudança toda. Sem antes falar com o senhor? Sem antes falar comigo, né? Muito repentino. Daí, daqui a pouco, ele encosta o caminhão na frente eu tinha uma pequena lojinha de bateria, né? Reformas. Daí ele me disse, já deixei a afiliada lá, porque era meu padrinho, né? Arrumando a mudança, nós vamos embora. Aí eu disse, mas como a gente vai embora? Não, já tá tudo pronto. Já vamos carregar o caminhão aqui e a gente vai embora. Isso era dia 13 de maio de 1983, né? Nessa época ali. Quando foi dia 15 de maio de 85, nós chegamos em São Marcos, de mudança já. Deixamos tudo para trás lá. Daí, nessa época, o pai já tava bem, né? Então, daí ficou alguma coisa para ele que tinha para pagar, o que tinha para acertar, ficou com ele lá. E nós viemos para São Marcos. E como é que chamava a lojinha que o senhor tinha? Lá no Paraná era Casa das Baterias Delta. Casa das Baterias Delta. Então... Daí depois a gente veio para São Marcos, isso foi em 83. Daí já em 83 meu pai veio para São Marcos ali. Esse meu tio, ele era meio aventureiro, pegou e conversou com meu pai, ele vendeu essa loja que eu estava em São Marcos e nós vamos para Caxias do Sul, ele falou. Na época eu tinha acho que 19 anos, né? Então era meio, tudo aceitável, né? Não tinha muita dificuldade. Daí a gente veio para Caxias do Sul, isso em 84, daí, né? Daí ficamos em Caxias do Sul até 89. Em Caxias do Sul a gente fundou lá, daí era Casa das Baterias Boa Gente, porque esse tio eu tinha apelido de Boa Gente, né? Então, em homenagem a ele, a gente fundou a loja, que até hoje ainda existe a loja em Caxias do Sul ainda. E a senhora sempre foi aventureira ou começou a ser aventureira depois que casou? Não, comecei a ser aventureira depois que casei com ele, né? A gente casou muito cedo, muito novas, né? Nós dois. E ele fazia as aventuras dele, eu sempre acompanhei, né? Sempre concordei, né? E ele queria ir embora, tá, vamos, né? E era muito novinha, assim, né? A gente tinha casado, ele tinha acho que uns 18, 19, eu tinha uns 16, 17, por aí. Então, a gente sempre concordei. A gente sempre andou junto, né? Nas baterias, assim. Sempre trabalhamos juntos e a gente andou junto. Eu sempre concordava com tudo.
Tanto que daí chegamos até aqui, né? No início era só nós dois, né? É. Então, a gente estava em Caxias ali, eu trabalhava nos fundos e ela cuidava da parte da frente. E quando eu saía, ela mesmo tinha que atender algum cliente, às vezes trocar bateria, né? Uhum. Tinha que ajudar. Eu ajudava, Até quando ele saía, às vezes ia no banco fazer algum socorro, eu atendia, testava as baterias, né? E atendia até ele chegar, né? Então, a gente sempre andou junto, assim, sempre trabalhamos juntos, sempre tivemos quase os mesmos pensamentos, né? E por isso que eu acho que a gente chegou onde a gente chegou. Isso já em 84, ainda em São Marcos, nasceu ainda a segunda filha em 84, né? Daí quando a gente veio para Caxias, já veio com duas daí. Já veio com duas. Uhum. Depois, em 86, nasceu o terceiro, em 88 nasceu a quarta. 88, eu nasci em 88 também. 88, Minha idade. Daí veio a quarta, né? E daí a gente ficou então em Caxias ali até 89. Daí surgiu uma oportunidade de vir para Alvorada. A família toda morava aqui, né? E na época daí foi uma outra pessoa para Caxias do Sul. E até bem conhecido por baterias pretas, né? Ele ficou para mim cuidando da empresa lá e eu vim para Alvorada. Aí fizemos uma sociedade com o meu cunhado, nós ficamos sócios, acho que foi 20 anos ali, Antônio Gilberto. E daí em 1991 mesmo, para a época a gente começou a produzir bateria já em escala, né? Até ali a gente mais era reforma, né? E não tinha grande produção. Por que surgiu o nome Duran, baterias Duran, né? Então, em 1980, ali, eu acompanhava muito um lutador de boxe, Roberto Durão. Eu me lembro que 20 de junho de 1980 ele foi campeão mundial, chamava para ele Mão de Pedra, né? Então e eu queria um nome forte. Ele teve uma pequena queda ali, eu acho que de até 81, 82 ali, e depois ele voltou e foi campeão de novo. Daí, não, Duran é um nome forte. Duran. Daí veio Duran e muita gente pensa que a gente é Duran, né? Sobrenome, né? Tem uns que quiserem me chamam de Duran. Geralmente, né, o pessoal Sim. coloca. Eu sou aqui o estúdio é Estúdio RF, Rafael Freitas. Sou muito criativo, né, só que não. Mas de vocês foi diferente e bem legal. A história de ser de um lutador mesmo, assim. É um nome forte, né? Então, por isso que a gente surgiu a Duran. E o senhor, quando que o senhor começou a produção disso? Porque uma coisa é a gente, né, abrir uma bateria ali, de repente arrumar. Eu não entendo nada, né? Mas o senhor já entendia. Mas e aí? Eu ali com 12 anos, eu já sabia fazer os concertos nas baterias. E daí ali vinha aprimorando, né? Eu mesmo desenvolvendo eu tinha uma visão diferente. Meu pai, ele era muito da reforma, né? Ele não investia muito, assim, na parte de modernizar. Então, as primeiras ferramentas, isso ainda em Nova Prata do Iguaçu, comecei a fazer as primeiras baterias seladas, né? Na época era reforma. Então, ali eu mesmo inventei as ferramentas para fazer a solda interna, né? E depois aqui, daí já no Rio Grande do Sul, então a gente começou em série aqui em Alvorada. Então, a gente trouxe de outra fábrica, tinha fechado uma fábrica aí, e tinha um pessoal que entendia bem na produção de baterias selada, né? E daí a gente trouxe uma pessoa que ajudou nós muito no início, que foi o Jorge Antônio, conhecido como Jorginho, né? Então a gente tem uma grande admiração por ele, que ele alavancou a produção, né? E ali a gente produzia e tinha que vender. Então nessa época a gente só tinha produção, mas a gente não tinha atacado. Uhum. E daí a gente começou, não, vamos ter que vender no interior do estado aí. Daí na época veio um primo também ali que estava precisando trabalhar. Esse é o conhecido como Bernardão, né? E ele foi o primeiro que saiu no Rio Grande do Sul a fazer nossas primeiras vendas. E abriu os clientes na época, até brinco aí que tem muitos clientes meus que já não tenho mais, né? Mas não tem mais porque foi terminando, né? As pessoas assim. Mas a maioria que foi negociada na época, a gente vendia, até hoje são clientes meus ainda. Eu mantenho todos, né? Então a gente manteve uma parceria e continua, né? Até hoje o pessoal confia na gente, né? Como a gente confia neles também, né? Eu ia lhe perguntar qual que é o segredo para manter um cliente fiel por tanto tempo. Eu acho que é a transparência com ele, né? Saber entender o cliente, se colocar no lado dele na dificuldade também, porque às vezes tem eu trabalhei muito tempo no varejo e eu sei a dificuldade que tem para lidar com o público, com o consumidor, né? Que é mesmo, às vezes mesmo sem a razão, o consumidor tem que dar razão para ele. E então o cliente, às vezes, mesmo tendo baterias que às vezes não tem garantia, mas daí para manter o cliente, uma bateria mais, uma bateria menos, vamos trocar para o cliente. O importante é manter, né? Então a gente sempre teve uma parceria muito boa de transparência, sempre a gente procurou manter uma qualidade, né? E honestidade, né? Com aquilo que a gente trabalha. Isso aí eu acho que é um segredo para manter o cliente. Quando vocês começaram a aumentar, então, e a produzir, né, as baterias, quantas pessoas vocês tinham trabalhando junto? No início, eu acho que era em torno de umas 10 pessoas, quando a gente começou a produzir baterias na época, né? Porque
E nós trabalhávamos, no caso, era eu e mais o sócio, né? E um funcionário. Daí era em 3, né? A gente começou a ampliar e aí já passou para umas 10 pessoas na época. E o senhor era o que entendia, o senhor montou uma linha de produção, ensinou eles. No caso, eu entendia na bateria, né? Porque é uma coisa que às vezes as pessoas me perguntam se é um ramo fácil de trabalhar e vem até me pedir ideias. Às vezes eu digo à pessoa que não, boto parte negativa, né? Para transparência, né? Porque não adianta só pegar o dinheiro da pessoa para vender e dizer para ele, tu vai vender bateria que vai ser fácil. Então, se não entender no ramo, é bem complicado, né? Como tudo, né? Tudo tem que conhecer o teu produto. E daí, essa é a parte que é mais difícil, né? Mas como eu entendia bem de baterias, eu conhecia o que estava fazendo. Daí teve época que eu não trabalhava mais na produção, né? Daí eu comecei a administrar. Mas eu trabalhei muitos anos eu mesmo fazendo. Então, eu sabia se estava fazendo certo ou estava fazendo errado, né? Isso é importante, é o conhecimento. É um diferencial, então. O diferencial tem que conhecer o produto, né? E vocês imaginaram, lá no início, chegaram a imaginar que um dia a empresa estaria onde ela está? Eu sempre trabalhei pensando em crescer, né? Então, por muitos anos, nós investimos, assim, na empresa, não na parte, no caso, da pessoal, né? Primeiro, a gente fortaleceu a empresa, no geral, no caso, em estoque, veículos, tudo, a área de trabalho, né, para depois nós começar a investir na parte pessoal. Então a gente tinha um sonho que a empresa cresceria, né? E como que está hoje a empresa? Hoje a empresa está bem desenvolvida. Hoje nós temos mais ou menos, assim, eu acho que temos em torno de, acho que uns 50, 60 colaboradores, né, entre a loja e o atacado ali, né. Então hoje a gente, além de distribuir, nós trabalhamos com distribuição de mais de uma marca de bateria e importamos também bateria, né, na rede para baterias, para essa linha de moto elétrica, cadeira de roda aí, no break. Então hoje está bem maior o número de produtos, né, e a gente ampliando sempre os produtos para ter mais giro, né. E de toda a trajetória de vocês, assim, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram? Eu acho que o maior desafio que a gente enfrentou foi que a gente iniciou pequeno, né? E dificuldade para ti, assim, no início. Tu quer ampliar, mas tu não tem, às vezes, condições. O lado financeiro também trabalhou bastante, né? Porque para te investir, tu tem que ter recurso. Tem que ter recurso, né? E a gente nunca gostou de usar recurso, no caso de bancos, terceiros, assim. A gente nunca trabalhou com dinheiro de banco, Sempre fui, assim, muito... Eu tenho que ter já garantido para mim conseguir tocar tranquilo, né? Então, o senhor trabalhava, gerava o lucro, aí com o lucro investia. Isso, a gente investia na empresa, né? E assim foi crescendo aí mais de 40 anos. Já mais de 40 anos que nós estamos cada dia mais fortalecidos, né? E o que mudou no mercado automotivo nesses mais de 40 anos aí para vocês? Mudou muito, no caso, na questão da tecnologia do carro, né? Antigamente, qualquer bateria, tu botava de qualquer maneira num carro ali, saía funcionando, né? Então, hoje, além da variedade dos modelos aí, tem que ter o conhecimento, né? Tem carro que tem que ter uma bateria específica para ele, e na hora de instalar a bateria também, né? Tem que ter os cuidados, certo, né? Então, essa evolução aí tem que ter bastante conhecimento para fazer essas trocas de baterias, no caso, né? E a equipe toda adaptada nesse tempo, sempre. A gente tem uma grande variedade Hoje troca muito de funcionário. Antigamente os funcionários paravam mais. Mas tem sempre os cabeças que são os que entendem mais, né? E temos também um acompanhamento nessa parte para fazer um serviço bem feito, né? A gente dá treinamento, né? Vocês dão. Quando a gente contrata alguém, a gente treina, faz tal treinamento para a pessoa conseguir trabalhar com a gente, né? Entender como funciona a empresa. Entender como funciona a empresa, né? A gente treina a pessoa, né? Dava treinamentos para as pessoas para poder, porque a gente troca bastante, né? De funcionário e tal, mas a gente tem se prepara, né? Dá treinamento. E para vocês, o que foi e é inegociável na hora do atendimento ao cliente? Eu acho que o cliente tem que ser muito bem atendido, com transparência, né? Com honestidade. Tu nunca procurar vender para o cliente aquilo que não esteja precisando na realidade, né? Tu vender, no caso, faz um teste, não é o problema, não tá na bateria do cara e tu querer enviar uma bateria, né? Então a gente sempre procurou trabalhar com honestidade. Aquele cliente que tu atende hoje, que tu foi honesto com ele vai ser o teu cliente sempre. Agora, no momento que ele notou desconfiança, né, esse cliente tu não tem mais. Então, em todas as nossas lojas aí, a gente fala pro pessoal a honestidade e a transparência com o cliente. Então, é treinado para isso, né? Pode até, às vezes, fazer alguma coisa diferente, mas sem o consentimento. Mas a gente está sempre treinando e batendo em cima disso, honestidade e transparência. E durante toda essa trajetória, tem alguma história marcante para vocês? História marcante tem... Eu estava comentando com ela no início que
nós trabalhava ainda em Caxias do Sul, né? Eu falei na dificuldade financeira para te conseguir dar uma alavancada. Então veio eu e meu irmão, viemos a Porto Alegre fazer umas compras ali. Mas tinha pouco dinheiro, dá para comprar, acho que umas 2, 3 baterias, cada um, para dar um início, né? Daí tinha na rua Dr. João Inácio ali, tinha uma loja que é um distribuidor das baterias Vulcânia. Mas o vendedor já tinha ido lá, a gente conhecia ele, um vendedor muito vaselino, né? Vamos lá, a gente pensou, é fácil o negócio, vamos lá, comprar umas baterias para iniciar. Chegamos lá, daí o vendedor atendeu nós e nessa fizemos um orçamento, né? Eu falei para ele como é que vai ser a forma de pagamento agora. Ele, pagamento é com o seu Rui. Daí a gente entra lá no escritório, chegamos lá, o seu Rui, cara fechado, né? O senhor assim, de idade, sentamos na frente dele, eu perguntei para ele aí, ele olhou o orçamento, como é que vocês vão pagar? Eu quero ver como é que o senhor faz para nós aí. Qual é a forma de pagamento? Ele falou, é à vista. Daí eu digo, mas a gente não tem dinheiro para pagar tudo isso aí. Dele, não, então vocês levam o que vocês podem pagar. Daí perguntamos para ele, então, e a outra compra, a próxima compra que a gente vinha, também à vista. E daí, então, essa história a gente não esqueceu mais, acho que a gente lembra, né? Mas depois disso, daí, passou acho que uns anos ali, daí ele queria vender para nós, não é? Nós queríamos comprar mais, né? Daí, daí o senhor aplicou a mesma para ele? O tempo passou, né? E a gente foi, essas coisas a gente também não guardava na mágoa, né? Que também estavam na razão, né? E hoje, tu não conhece, também é difícil, né? Chegou ali 2 guri, né? Na época tinha 20 anos ali, meu irmão tinha 18, querendo prazo ali, lá de Caxias do Sul, vieram do Paraná, né? Então, ele também não estava na razão dele, né? E a senhora tem alguma história marcante? Eu lembro que quando eu morava em Caxias, nós morávamos ali em Caxias, ele saía e eu ficava, né? E então eu tinha que atender o escritório, né? Vender. E aí ele saiu e chegou um carro, uma Kombi, na época, hoje é bem antigo, né? Mas ela usava 2 baterias. Pensei, bom, não vou poder vender essa venda, né? Peguei e fui testar as baterias deles, né? Testei a bateria e tal, tava pifada e fui trocada. E quando eu tava tirando as baterias, ele chegou, né? Daí ele terminou de fazer a troca, mas até então eu fazia isso também, né? Eu ajudava, né? Em tudo. A gente sempre andou juntas, assim, né? A gente um apoiava o outro, né? Então é bem marcante, assim, pra mim, né? Porque a gente, hoje as pessoas acham que tu já nasceu assim, né? Grande e tal, né? Que tu já sempre teve o que tu tem hoje, mas não é bem assim. A gente começou, né? Junto e foi bem tranquilo, assim, né? E claro, a gente também sempre teve, né? Muito apoio da família e também a gente sempre teve um grande Deus, né? Que nos ajudou, né? Pra nós chegar até aqui, porque senão eu acho que a gente não chega assim sozinho, né? Tem que ter algo mais pra te ajudar, né? Uma empresa que começou em família, né? Eu acho que conversando com vocês, deu pra perceber que é um diferencial, assim, também, né? Sim. O apoio da família, né? Isso. A família sempre apoiou muito, né? Então, quando irmãos, assim, né? Pais, então sempre teve muita união, sempre um se apoiou muito no outro, né? E continua, né? Agora temos filhos, né? Que trabalham junto. Sempre pensei assim, né? Quando ele trabalhava, as crianças eram pequenas, eu ficava mais na parte de cuidar dos filhos. Mas eu pensava, né? Vou cuidar bem, vou formar todos eles, vou botar a trabalhar na empresa. Já tem onde trabalhar. Já tem onde trabalhar. E a gente começou a levar, né? Eles trabalhar. O Pedro começou com 9, os outros começaram com 10, 11 anos. Nós dois levava todo mundo trabalhar. Ninguém ficava em casa. Hoje a filha mais nova, ela trabalha no financeiro, né, com nós. E o filho trabalha na área comercial. A parte do Mercado Livre, ele que cuida, né, das importações. Isso que eu ia perguntar para vocês, como é para vocês ver os filhos, netos, colaboradores, clientes, todos fazendo parte dessa história? Isso é gratificante, né? A gente vendo aquilo que a gente iniciou, que a gente tem muito carinho, tem amor, né? Dando seguimento com os filhos, tem a neta que trabalha junto com nós também, né? E os colaboradores também. Tem colaborador que tá com nós há mais de 20 anos, né? Sempre muito determinados e no geral, né? Ajudando em tudo ali, pensando pela empresa também. Então, é sinal que a empresa foi boa, eles também são bons, né? Porque para um funcionário ficar mais de 20 anos contigo, também é sinal que tem um carinho pela empresa, né? É verdade. E o que vocês sentem hoje ao ver a Duran presente em milhares de cidades, em diversas cidades, e prestando um atendimento de excelência aí para milhares de pessoas? Eu acho que isso pra gente é muito gratificante, assim, a gente sente assim, dever cumprido, né? Aquilo que você começou lá atrás, é sinal que tu fez a coisa correta, né? Porque se não fosse isso, também não estaria onde está hoje, né? Vendendo porque hoje nós vendemos para o Brasil todo aí, né? Através da venda online.
online e temos a rede de loja aí que atende também em boas partes do Rio Grande do Sul aí, e mais as lojas parceiras, né? Além das lojas que nós somos, que é da rede, daí tem a parceria também, né? Outras lojas que são parceiras nossas. Quantas lojas mesmo hoje? Aqui nós temos já tivemos mais, hoje a gente tem 5 lojas, né? Mas temos mais umas lojas parceiras no estado aí, né? Diversos municípios que ajudam na parte de garantia, assistência, que às vezes a gente vende uma bateria aqui, mas tá lá em Caxias do Sul, São Marcos, para lá aquela região, tem um ponto que pode dar um apoio, né? E voltando um pouco ali na parte da história, o seu pai, ele chegou a pegar essa parte de quando a empresa deu o crescimento, assim? Sim, meu pai, ele ficou, agora faz 5 anos que ele faleceu, né? Ah, pouco, novo. Sim, ele participou de ele não trabalhou com nós, né? Mas ele também trabalhava com bateria até pouco tempo também. Tinha outra loja dele, né? Mas ele viu o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, assim, e ficava feliz também, né? Que viu que a profissão era certa. Ele tinha um ditado que ele dizia, né? Que bateria era uma coisa abençoada, que tu só perdia o ronco da serra. Por que o ronco da serra? Porque até 2013 ali, como existia a reforma, a bateria velha, tu serrava ela, né? E tu fazia um aproveitamento de 100%. Aproveitava desde a água dela, toda a placa, a parte no caso de o plástico, né? Então era 100% aproveitado. Então não perdia nada, né? Era uma coisa muito, muito boa de trabalhar. Eu fico imaginando o orgulho dele, né? Sim. Ensinou o senhor a trabalhar junto com ele ali, instaurar a bateria e ver tudo isso, né? Todo o crescimento da empresa. E praticamente todos os filhos iniciaram com a bateria. Hoje, os outros meus irmãos já não estão mais com o ramo de baterias, né? Mas todos deram o pontapé inicial com baterias. E o Rosenaldo também tem orgulho, né? Conseguiu trazer o filho, o Pedro, né? Meu filho, ele também trabalha com a gente, né? Ele que cuida das importações e das vendas do Mercado Livre, né? Então, trabalha junto com a gente também, né? Pedro, então eu acredito que é o que vai ficar no legado, né? Vai ser o Pedro e a Delfina, né? Então, a gente tem um orgulho muito grande e a gente também, né? Agradece muito as pessoas que trabalham com a gente, né? E também agradece muito a Deus, né? Pra gente conseguir chegar onde a gente chegou. E a gente tem muita gratidão por isso, né? E que mensagem vocês gostariam de deixar para os clientes que confiam em vocês há tantos anos? Eu acho que continua confiando, né? Que a nossa transparência continua sempre, né? E mesmo quando a gente não estiver mais dentro da empresa, o ensinamento foi sempre o mesmo, né? Então, vai continuar a honestidade, a transparência, no caso com o cliente, né? Então, isso vai continuar sempre, né? Porque quando vem, como diz, de pai para filho, assim, o segmento é o mesmo, né? Então, não vai mudar. Então, essa é a parte que eu acho que posso deixar para o cliente, que vai ser uma parte que não vai ser mudada. E se vocês pudessem resumir a Duran em uma palavra, qual seria? Eu acho que dá para dizer que foi a humildade, a honestidade e a transparência que a gente teve, que fez a Duran chegar onde está hoje. Eu diria muito amor e um legado. E vocês comentaram também que lá no passado já almejavam um futuro, né? Da empresa. E hoje, quais são os planos? Hoje, os planos é continuar com a empresa ativa, né? E eu tenho um plano de parar de trabalhar com o tempo, né? E que os filhos continuem fazendo pelo melhor, né? Os filhos, os colaboradores que trabalham com nós hoje, os que vêm também, né? Que siga a mesma linha que a gente sempre teve, né? A gente pensa assim que continue, né? Porque uma hora a gente tem que descansar também, né? Trabalha há muitos anos já trabalhando. Os filhos e os netos, né? E é para continuar, né? A gente espera que continue, né? A empresa continue, né? Continuar Filho, assim. neto e colaboradores, né? Eu acho que tem tudo para ficar cada vez maior. E se vocês pudessem dar um conselho para quem hoje está querendo começar a empreender, mas às vezes pelas dificuldades, né, pensa em desistir, qual seria o conselho? Eu acho que a pessoa tem que ter persistência, né? E conhecimento, né? Aquilo que tu começa a fazer tem que ter amor e dedicação, né? Tem que se dedicar àquele trabalho ali, porque às vezes a empresa, para te conseguir a crescer ela, tu tem que às vezes até a família, às vezes tem hora que tu falta na família, né? Não consegue dar toda a atenção. Então a empresa, e hoje está mais difícil ainda, tu tem que ter mais persistência, né? Mais cuidado. E no caso, o dono tem que ser o primeiro a entrar e o último a sair, né? E tem que estar sempre presente na empresa ali, olhando
todo, né? Porque não é só, às vezes, tu pensar que tu vai pôr pessoas trabalhar, que a coisa vai dar certo com outras pessoas se tu não tiver presente. Eu acho que a presença do proprietário é muito importante, né? E dali que tu vai ter o resultado. Queria agradecer a presença de vocês aqui no podcast. Foi uma história aí, tenho certeza, enriquecedora e inspiradora também. E que a empresa continue crescendo. Obrigada. Vocês. Eu quero agradecer Obrigado a vocês pela também presença. por dar essa oportunidade para nós, né? A gente ficou muito contente, muito feliz. Obrigada. Agradeço. Obrigado a você que nos acompanhou aqui e siga o nosso perfil, também se inscreva no canal aí e nos vemos numa próxima.